Você sabia que um simples pedaço de papel pode mudar completamente a vida de alguém? Pois é. E foi exatamente isso que aconteceu com seu Antônio, um fazendeiro simples, honesto, daqueles que acordam antes do sol e dormem depois dele. Seu Antônio vivia sozinho numa fazenda antiga que já tinha pertencido ao pai e ao avô. A terra era boa, mas o coração dele vivia pesado, desde a morte da esposa e o afastamento do único filho, Mateus, que havia deixado a fazenda para viver na cidade grande. Eles não se falavam há mais de 4 anos, mas tudo mudou numa tarde nublada, quando seu Antônio decidiu replantar uma das áreas do quintal. Enquanto cavava, a enxada bateu em algo duro. No começo pensou ser uma pedra, mas era um pequeno baú de madeira. Já gasto pelo tempo, o coração dele bateu mais rápido. Ele abriu o baú, e dentro havia apenas um objeto. Um bilhete antigo dobrado com cuidado. As mãos dele tremiam quando abriu o papel. A letra era familiar. Muito familiar. Era de sua esposa, falecida há anos. O bilhete dizia: "Se você está lendo isso, é porque o tempo fez o que eu temia. Antônio, um dia você e nosso filho vão precisar encontrar um ao outro. Enterrei aqui a verdade que você sempre evitou. Não deixe que o orgulho destrua o que ainda existe. Mateus guarda um segredo que nunca conseguiu te contar." O fazendeiro ficou sem ar. Um segredo? O filho dele, antes que pudesse pensar mais, percebeu que o bilhete tinha algo escrito atrás. Um endereço. Um local onde deveria ir. E foi ali naquele instante que a vida de seu Antônio virou de cabeça para baixo. O bilhete não era apenas uma mensagem. Era um chamado, e ele teria que decidir se seguia o endereço ou se continuava vivendo com um passado inacabado. Seu Antônio passou a noite inteira sem dormir. A fazenda parecia silenciosa demais, como se até a natureza aguardasse a decisão dele. O vento batia nas janelas, e ele encarava o bilhete repetidas vezes, como se tentasse encontrar outra resposta ali dentro. Ao amanhecer, decidiu. Ele iria até o endereço, pegou o velho carro, colocou o bilhete no bolso da camisa e dirigiu por quase 3 horas até chegar a um bairro simples na cidade. E lá estava, a casa do endereço indicado. Mas antes de bater na porta, ele ouviu algo. Uma criança rindo. Seu Antônio respirou fundo e então a porta abriu. E quem estava ali? Mateus. Pálido, surpreso, em choque. Pai. Seu Antônio não conseguia falar. Até que uma criancinha apareceu atrás de Mateus, segurando um brinquedo simples. Papai, quem é esse moço? A palavra papai ecoou na mente de seu Antônio como um trovão. Mateus fechou os olhos por um momento, tomando coragem. Pai, essa é minha filha, a sua neta. A primeira coisa que eu devia ter contado. Seu Antônio sentiu o chão sumir. Mas por que nunca me disse nada? A voz dele falhou. Mateus respirou fundo. Eu queria. De verdade. Mas a mãe, ela sabia da gravidez. Sabia que eu tinha medo de te decepcionar. Medo de que você me julgasse por não seguir sua tradição na fazenda. Eu não tive coragem. E quando ela morreu, achei que você ia me culpar também. O coração do velho apertou ainda mais ao ouvir aquilo. Ele percebeu que o bilhete não era sobre culpa. Era sobre curar uma ferida que nunca deveria ter existido. Antes que pudesse responder, Mateus continuou. A mãe pediu que eu enterrasse aquele baú no quintal. Ela disse que um dia você encontraria, que aquilo era para unir a gente, não separar. A netinha correu até seu Antônio e segurou a mão dele com inocência e carinho. Você é meu vô? As lágrimas que ele segurou por anos finalmente caíram. Eu sim, minha pequena, eu sim. Mateus o convidou para entrar. E pela primeira vez em muito tempo, seu Antônio sentiu que o destino estava dando uma segunda chance. Mas a história ainda não havia terminado. Porque havia algo que Mateus ainda não tinha revelado. Algo que poderia mudar tudo. Depois de passar horas conversando, rindo e lembrando do passado, Mateus pediu que o pai ficasse para o jantar. A pequena animada corria pela casa,
e a atmosfera era leve, quase perfeita. Mas quando seu Antônio se levantou para sair, Mateus chamou. Pai, ainda falta uma coisa. A expressão do filho ficou séria, pesada. Ele olhou para o chão antes de falar. A mãe não só deixou aquele bilhete para você. Ela deixou uma carta para mim. Uma carta que eu nunca tive coragem de abrir. Ele tirou do bolso um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Eu queria abrir com você. Seu Antônio engoliu seco. O silêncio encheu a sala enquanto Mateus rompia o lacre. A letra era da esposa, quase como ouvir a voz dela novamente. Meu filho, se você estiver lendo isso, significa que a vida seguiu seu curso. E eu não estou mais aí para guiar suas escolhas. Sei que você teme desapontar seu pai, mas precisa saber a verdade. Seu pai sempre teve orgulho de você. Ele só não soube demonstrar. E você, Antônio? Se estiver lendo ao lado dele, saiba que seu filho carregou um peso que não era dele. Um peso que era seu. Vocês dois têm um amor grande demais para viverem separados. Prometam uma coisa. Cuidem um do outro. E cuidem da menina, que será a união de vocês três. Com amor. Helena. Mateus chorou. Seu Antônio chorou. E a netinha abraçou os dois sem entender totalmente, mas sentindo tudo. O velho então tomou coragem. Algo que deveria ter feito anos atrás. Ele segurou o ombro do filho e disse: Meu filho, você nunca me decepcionou. Eu só não sabia ser pai direito depois que sua mãe se foi. Me perdoa por tudo. Mateus desabou nos braços dele. Pai, eu só queria que você tivesse orgulho de mim. Eu sempre tive. Só não sabia te mostrar. Eles ficaram abraçados ali por longos minutos, curando anos de silêncio. Depois disso, Mateus revelou o último segredo. Pai, eu estou pensando em vender esta casa e voltar para a fazenda. Quero que minha filha cresça onde eu cresci. Com você. Com nossas raízes. E foi assim que, meses depois, a fazenda que antes era silenciosa voltou a ter risadas, passos pequenos e o som da vida renascendo. No fim, o bilhete enterrado não falava de passado. Falava de recomeço. Falava de recomeço. Falava de família. Falava de perdão. E seu Antônio finalmente entendeu. Alguns tesouros não são feitos de ouro. São feitos de pessoas.